galera do Insta, fala galera do YouTube. Hoje vamos dar início à introdução sobre o que falamos, casa segura. Mas para conhecer sobre eletricidade, o que é eletricidade, temos que dar alguns conceitos básicos, alguns conceitos, algumas teorias, para que vocês compreendam e entendam como é que se comporta a eletricidade. A gente tem os condutores, né, que podem ser cabos e fios. E aí, digamos, esses condutores, o cabo é formado por vários fios e o condutor, o condutor chamado fio é apenas um filamento, é apenas um condutor sólido. Então é só aquele condutor, quer dizer, só um condutor chamado fio. Então quando a gente tem só uma perna, esse condutor, a gente dá o nome de fio. Quando o condutor tem vários fios, várias seções pequenas transversais, ela é denominada de cabo. Então a diferença de um cabo e de um fio é essa: várias pernas, vários filamentos, vários fios é um cabo. E quando você só tem um filamento, é um fio. Então essa é a diferença básica de início. E todos os condutores, temos que entender que são formadas por matéria. E toda matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Nosso corpo é formado por matéria, objetos e outras coisas são formados por matéria. E toda matéria tem a sua menor partícula chamada átomo. Então, é justamente nessa menor partícula que vamos compreender as propriedades que existem nesse átomo, que vão permitir a alguns corpos a passagem da corrente elétrica, né? Vai passar a corrente elétrica através de uma força que é a tensão nesse momento, ou alguns corpos, algumas matérias têm algumas propriedades no átomo que estão com os elétrons ligados fortemente ao núcleo e, e conseguem ser isolantes. Então, essas definições que temos que compreender, pois a partir daí vamos definir um traço para tomar medidas de segurança com uma melhor clareza, porque algumas coisas ocorrem e outras coisas não ocorrem em um acidente de origem elétrica. Então, do átomo, já no átomo, podemos observar que ele vai ter um núcleo, e nesse núcleo ele vai conter os prótons e os nêutrons. Os prótons, basicamente, ele vai ser a carga positiva, o nêutron é a carga nula, e os elétrons que vão ficar nas suas camadas são as cargas negativas. O que a gente pode dizer? Temos que observar os elétrons. Então, quanto mais próximo do núcleo e mais próximo dos prótons ele estiver ligado e mais completa a sua camada, mais forte vai ser essa ligação. Então, quando a gente tem um material com a forte ligação dos elétrons aos prótons, quer dizer que ela vai desprender com mais dificuldade essa carga para que se movimente e gere eletricidade. Daí vai surgir os elementos isolantes, as matérias isolantes, pois eles têm maior dificuldade da passagem da corrente elétrica. Quando temos materiais que ele tem na sua camada mais distante do núcleo e uma ligação mais fraca, ela permite a passagem dos elétrons em um condutor. Ele vai se movimentar, o elétron vai se movimentar com mais facilidade, vai se desprender dessa camada com mais facilidade, daí surgindo a corrente elétrica. Então, a partir do átomo e de suas camadas dos elétrons, podemos observar suas ligações e definir os materiais isolantes e os materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, os materiais condutores. Como podemos observar? Como podemos observar, então? Quanto mais fácil uma matéria perde, tem mais facilidade de perder elétrons, melhor condutor ela é. Então, aí a gente vamos definir os materiais condutores, como o cobre, o ouro, a prata. Então, esse é o momento. E temos que entender, nós consumidores que utilizamos a nossa energia elétrica no nosso dia a dia, que
os elétrons se movimentam dentro de um condutor, que é denominada corrente elétrica, através de uma força que impulsiona esse movimento, que é a tensão, a diferença de potencial. Então, para que ocorra a movimentação desses elétrons, temos que ter uma força chamada tensão. Então, a gente temos o condutor aqui, com os elétrons e suas matérias, suas ligações com seus átomos nesse material. Mas esses elétrons só vão se movimentar nesse condutor desde que haja a diferença de potencial, a tensão elétrica. Então, quando ocorre a tensão elétrica, a gente tem a passagem da corrente através desses condutores, vão se movimentar. E a gente tem que entender, quanto maior a corrente, maior tem que ser a seção desse condutor. Maior a grossura, maior a bitola, como muitos chamam. Maior a seção transversal desse condutor. Pois vamos ter uma maior quantidade de elétrons se movimentando. Quanto maior a corrente, maior tem que ser o condutor. Então fica a dica. Vocês consumidores de energia elétrica que não têm conhecimento. Se eu tenho uma carga instalada na minha casa, eu tenho só uma geladeira, eu coloquei um condutor de 2,5 e pelo cálculo atendia. Só que agora eu quero colocar um ar-condicionado, um micro-ondas, eu quero ter um forno elétrico. Então, minha potência, minha carga instalada aumentou. Então a gente tem esse cálculo, que a potência, né, que é a carga instalada, é igual a tensão vezes corrente, é um produto. A potência é o produto. Se eu vou ter que aumentar minha potência e a minha tensão, geralmente, dependendo da região, minha região é 220, pode ser 110 a de vocês, e minha tensão é 220 volts, eu aumentei o meu consumo, então eu vou ter que aumentar a corrente, porque a tensão já é pré-estabelecida e definida pelas concessionárias. Na minha região aqui, ela é 220 volts. Se eu aumentei meu consumo, minha potência, minha carga instalada, eu vou ter que aumentar minha corrente. Se eu aumento minha corrente, então, consumidores, preste atenção, eu tenho que aumentar minha seção transversal. Eu tenho que aumentar a grossura do meu condutor. Por isso, a importância de um cálculo elétrico antes de instalar qualquer equipamento. Muitas vezes, alguns profissionais deparam com situações que o cliente aumentou a carga instalada, o condutor não está adequado, e quando temos uma passagem de elétrons aqui, se movimentando de forma ordenada nesse condutor, só que tem muita quantidade para a grossura desse condutor, eles vão passar apertado, espremido, liberando calor, aquecendo esse condutor. A gente não quer que esse condutor aqueça, porque a gente está desperdiçando energia em forma de calor. A não ser que seja um ferro de passar, um chuveiro elétrico. A única forma de calor com a intenção de ser gerada com a função, a funcionalidade do nosso uso. Esse condutor está começando a aquecer. Estamos perdendo energia em forma de calor. Ele vai perder algumas características de propriedade condutora. Ele pode perder a proteção da camada de isolação que vem de fábrica e pode gerar um curto-circuito, um incêndio na sua residência. Se o disjuntor desarmar, então o disjuntor está protegendo o circuito, porque o circuito está mal dimensionado. E muitos profissionais chegam perante uma situação dessa, que o circuito foi mal dimensionado, e orienta a trocar o disjuntor. O disjuntor é a proteção do circuito. Ele foi dimensionado para aquelas características anteriores. Só que o cliente mudou toda a característica, instalou uma nova carga, aumentou o consumo daquele circuito. E aí fica a atenção. Vocês têm que ter atenção e entender esse processo. Não é eu vou trocar o disjuntor e resolver o problema. Não é isso. É só o disjuntor. Você está gerando um novo problema, porque você tinha proteção do seu circuito, quer dizer que você está com o seu circuito protegido, naquele momento que o disjuntor era adequado.
Quando você troca por uma carga de capacidade de amperagem maior, quer dizer, você aumentou a capacidade de passar maior quantidade de elétrons naquele condutor. Sendo que aquele condutor não foi calculado para aquele dimensionamento, ele não é apropriado. E o que pode ocorrer? Um incêndio. Imagina aí, sua residência entrar em incêndio por conta de uma sobrecarga, uma sobrecorrente. Imaginou? Ocorre isso diariamente no Brasil. A gente for olhar estatísticas, inúmeras, o número dos dados registrados pela Bracopel de incêndio por sobrecarga é muito grande. Temos mortes e registro disso. E fora os que não são registrados, fora os que não são relatados e são contados nos dados de algumas empresas que fazem pesquisa nesse ramo. Fica a dica de hoje. Para vocês consumidores que estão fazendo instalação, uma melhoria da sua residência, entrega o seu projeto, entrega, digamos, o projeto da edificação, o projeto da sua residência, para alguém que sabe fazer o projeto elétrico, para que as características sejam cumpridas da norma 5410, NBR 5410, que muitos teriam que saber e não sabem. Entregue para um profissional qualificado para executar de acordo com a norma, pois vai fazer cumprir esse princípio básico. Ele não vai apenas trocar um disjuntor, ele vai direcionar a melhor solução possível para que você não gere uma fatalidade, um acidente dentro de sua residência. A norma é para isso, os cálculos é para isso. Alguém passa um tempo estudando, não é à toa. É para que faça a segurança de vocês que consomem e que consumam sem se acidentar. Por hoje encerramos, mas em breve, logo estaremos com mais conteúdos, mais orientações. Peço que vocês compartilhem, peço que vocês curtam, dêem um like, entendeu? Que é importante para esse primeiro momento a gente possa crescer. Compartilhem em grupos, divulguem, incentive esse projeto Casa Segura em relação à eletricidade, ao perigo da eletricidade, pois nosso objetivo é esse, orientar vocês que não entendem e que possam entender.